loucura silenciosa de um homem comum. Se você já se perguntou como a mente humana pode ser um labirinto de contradições, se já questionou até que ponto conhecemos verdadeiramente aqueles que vivem ao nosso lado, então, esta história irá tocar sua alma de forma profunda. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você está prestes a descobrir sobre a natureza humana pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Deixe nos comentários qual personagem desta jornada mais despertou sua reflexão. Era uma manhã de março, quando Benedito Carvalho acordou com a certeza de que sua esposa havia enlouquecido durante a noite. Não havia sinais evidentes. Eugênia preparava o café com a mesma delicadeza de sempre, seus gestos medidos, o sorriso discreto adornando o rosto que ele conhecia há 15 anos. Mas algo indefinível pairava no ar. Uma sutil alteração na ordem natural das coisas que apenas um marido atento poderia perceber. Ou seria ele quem estava perdendo a razão? A suspeita nasceu de um detalhe aparentemente insignificante. Ela havia colocado açúcar no café dele sem que ele pedisse. 15 anos bebendo café amargo. 15 anos de uma rotina imutável. E naquela manhã, o doce. Benedito observou-a por sobre a xícara, estudando cada microexpressão, cada movimento dos dedos delicados que folheavam o jornal. Eugênia lia as notícias com interesse renovado, comentando sobre política. Ela, que sempre se mantivera alheia aos assuntos públicos. Parece que o prefeito anda envolvido em negócios escusos, murmurou ela, sem levantar os olhos do papel. Benedito quase engasgou com o café adoçado. Eugênia nunca se interessara por corrupção ou política. Sua vida transcorria entre bordados, visitas às amigas e a administração silenciosa do lar. Mas ali estava ela, dissertando sobre moral pública com uma propriedade que o perturbava. Seria possível que sua esposa tivesse desenvolvido opiniões próprias durante a noite? A ideia o aterrorizava mais do que deveria. Durante o dia, no escritório onde trabalhava como escrivão judicial, Benedito não conseguiu concentrar-se. Cada processo que passava por suas mãos parecia ecoar sua própria inquietação. Crimes passionais, disputas familiares, heranças contestadas, toda a miséria humana desfilava diante dele em tinta e papel. Mas nada o afetava tanto quanto a imagem de Eugênia comentando sobre política matinal. Começou a questionar se realmente conhecia a mulher com quem dividia a cama há tantos anos. Ao voltar para casa, encontrou-a no jardim, regando as rosas com uma atenção incomum. Não que ela não cuidasse sempre das flores, mas havia algo diferente na forma como se inclinava sobre cada botão, como sussurrava palavras imperceptíveis para as plantas. Benedito aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal selvagem. Com quem você conversa, querida? Eugênia ergueu os olhos, e por um instante ele viu algo que nunca havia notado antes. Uma profundidade, uma melancolia antiga que parecia ter raízes em terras desconhecidas de sua alma. Com as rosas, naturalmente. Elas gostam de ouvir sobre o dia. A resposta era perfeitamente sensata, mas o tom carregava uma ironia sutil que o deixou sem palavras. Eugênia sempre fora direta, sem segundas intenções. Quando havia desenvolvido aquela capacidade de dizer uma coisa querendo dizer outra, quando havia aprendido a arte machadiana da insinuação. Naquela noite, durante o jantar, ela serviu um prato que ele nunca havia provado antes. Um refogado de legumes com temperos exóticos que exalavam aromas de terras distantes. Quando perguntou sobre a receita, Eugênia sorriu com mistério. Aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que cada prato conta uma história. Benedito conhecia a avó de Eugênia, uma senhora pragmática que não sabia nem fritar um ovo direito. A mentira era tão descarada que beirava o absurdo. Mas sua esposa a contava com tal naturalidade que ele começou a duvidar de suas próprias lembranças. Seria possível que houvesse aspectos da família dela que ele desconhecia?
Ou seria Eugênia quem estava construindo uma nova versão de si mesma diante de seus olhos? A paranoia cresceu como erva daninha em solo fértil. Benedito começou a observar cada gesto, cada palavra, cada silêncio de sua esposa com a minúcia de um investigador. Descobriu que ela havia mudado a disposição dos móveis da sala apenas alguns centímetros, mas o suficiente para alterar toda a harmonia do ambiente. Notou que ela sorria de forma diferente, um sorriso que não chegava aos olhos, como se guardasse segredos ancestrais. Mas o que mais o perturbava era a crescente suspeita de que Eugênia estava, pela primeira vez em 15 anos de casamento, sendo autenticamente ela mesma. E essa autenticidade o aterrorizava, porque revelava o quanto ele havia se contentado em viver com uma sombra, uma versão domesticada e conveniente da mulher que escolhera para a esposa. A verdadeira Eugênia, inteligente, irônica, misteriosa, era uma estranha em sua própria casa. No final da segunda semana de observação obsessiva, Benedito chegou a uma conclusão que o deixou sem chão. Talvez não fosse Eugênia quem havia enlouquecido. Talvez fosse ele quem estivesse, pela primeira vez na vida, enxergando com clareza a mulher que sempre estivera ali, escondida atrás da fachada da esposa perfeita. E essa revelação era mais perturbadora do que qualquer loucura. A descoberta o atingiu como um raio em céu sereno. E se a loucura não fosse dela, mas sua? E se 15 anos de casamento cego o tivessem tornado incapaz de reconhecer a própria esposa quando ela finalmente decidira mostrar-se por inteiro? A questão pairava no ar como fumaça densa, envolvendo-o em dúvidas que não ousava compartilhar com ninguém. Foi então que decidiu procurar o Dr. Montenegro, um psiquiatra conceituado que atendia as famílias distintas da cidade. Não para internar Eugênia, essa ideia sequer havia cruzado sua mente, mas para entender o que estava acontecendo consigo mesmo. A consulta foi marcada para uma quinta-feira chuvosa, dessas que fazem a alma recolher-se em contemplação melancólica. Doutor, começou Benedito, escolhendo as palavras com cuidado. É possível que uma pessoa conviva com outra por 15 anos e só agora descubra quem ela realmente é? Doutor, Montenegro, um homem de meia idade com olhos penetrantes e barba grisalha perfeitamente aparada, recostou-se na poltrona de couro. Havia algo teatral em seus gestos, como se estivesse sempre representando o papel do sábio psiquiatra para uma plateia invisível. Meu caro Benedito, a mente humana é um teatro de máscaras. Às vezes, passamos a vida inteira interpretando um papel, até que algo, um evento, uma revelação, uma simples mudança de perspectiva, nos permite finalmente tirar a máscara. E a resposta soou ao mesmo tempo esclarecedora e perturbadora. Benedito relatou as pequenas mudanças que havia observado em Eugênia, desde o açúcar no café até as conversas com as rosas. O médico ouvia com atenção profissional, ocasionalmente fazendo anotações em um caderno de capa preta. E como o senhor se sente em relação a essas descobertas? A pergunta o pegou desprevenido. Como se sentia? Traído? Intrigado? Apaixonado pela primeira vez pela própria esposa? Todas essas emoções coexistiam em seu peito como inquilinos em pensão barata. Confuso, doutor. Durante todos esses anos, achei que conhecia Eugênia melhor do que ela conhecia a si mesma. Agora descubro que eu era apenas um espectador de primeira fila assistindo a uma peça teatral. Dr. Montenegro sorriu com benevolência condescendente. A lucidez pode ser mais perturbadora que a loucura, meu caro. Quando finalmente enxergamos a realidade sem filtros, sem as ilusões reconfortantes que construímos para tornar a vida suportável, o choque pode ser devastador. Benedito saiu do consultório mais confuso do que havia entrado. As palavras do médico ecoavam em sua mente enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observando os transeuntes com nova atenção. Quantos deles também viviam em representação constante? Quantos casamentos eram baseados em mal-entendidos mútuos?
Quantas pessoas morriam sem nunca terem sido verdadeiramente conhecidas? Ao chegar em casa, encontrou Eugênia na varanda, tricotando um cachecol de lã azul. A cena era de uma domesticidade reconfortante, mas agora ele sabia procurar os detalhes que antes lhe escapavam. O padrão do tricô era complexo, cheio de nuances que exigiam habilidade considerável. Quando ela havia aprendido a fazer aqueles pontos intrincados? Para quem é o cachecol, querida? Ela levantou os olhos das agulhas e novamente ele captou aquele brilho de ironia sutil. Para ninguém em particular. Às vezes, tricoto apenas pelo prazer de criar algo belo, mesmo que não tenha utilidade prática. A resposta carregava camadas de significado que ele estava apenas começando a decifrar. Eugênia não era apenas uma esposa que tricotava. Era uma artista que criava beleza pelo simples prazer estético. Mais uma faceta da mulher complexa que havia escolhido para companheira sem nunca realmente conhecê-la. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eles conversaram até tarde. Não sobre assuntos domésticos ou trivialidades do dia a dia, mas sobre livros, sobre sonhos abandonados, sobre a natureza humana. Eugênia revelou-se leitora voraz de literatura francesa, admiradora secreta de Flaubert e Maupassant. Falou sobre viagens que gostaria de fazer, lugares que sonhava conhecer, pessoas que admirava de longe. Benedito descobriu que estava casado com uma mulher fascinante e a descoberta o encheu simultaneamente de alegria e melancolia. Alegria por finalmente conhecer sua esposa. Melancolia por todos os anos perdidos na superficialidade de uma convivência que mal arranhava a superfície de suas personalidades. Por que nunca me contou sobre tudo isso? Perguntou ele, genuinamente curioso. Eugênia sorriu com uma tristeza antiga nos olhos. Porque você nunca perguntou, meu querido. E porque eu mesma demorei muito tempo para descobrir quem realmente sou por baixo de todas as expectativas que os outros depositaram em mim. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Durante 15 anos, ele havia se contentado em viver com uma versão conveniente e simplificada de sua esposa. Uma versão que não o desafiava nem o forçava a questionar suas próprias certezas. Eugênia havia se adaptado às suas expectativas limitadas, interpretando o papel da esposa ideal até quase esquecer-se de si mesma. Mas algo havia mudado. Talvez a proximidade dos 40 anos, talvez o acúmulo de pequenas insatisfações, talvez simplesmente o cansaço de representar um papel que não lhe cabia mais. Eugênia havia decidido ser ela mesma, e isso estava transformando não apenas ela, mas toda a dinâmica do casamento. Benedito percebeu que estava diante de uma escolha. Poderia tentar forçá-la a voltar ao papel confortável que sempre havia desempenhado, ou poderia embarcar na aventura de conhecer verdadeiramente a mulher com quem havia escolhido compartilhar a vida. A primeira opção oferecia segurança. A segunda, promessa de uma intimidade real que ele nunca havia experimentado. A decisão veio naturalmente, sem dramas ou grandes declarações. Simplesmente na manhã seguinte, Benedito acordou com vontade de fazer perguntas. Perguntas sobre os livros que ela lia, sobre os pensamentos que a ocupavam durante as longas tardes silenciosas, sobre os sonhos que acalentaram em segredo durante todos aqueles anos. Eugênia respondeu com a generosidade de quem finalmente encontrou um interlocutor genuíno. Falou sobre sua paixão secreta pela astronomia, sobre as noites em que subia ao terraço para observar as constelações enquanto ele dormia. Contou sobre as cartas que escrevia para amigas imaginárias, exercícios literários que a ajudavam a organizar os pensamentos. Revelou que decorava poemas inteiros de Machado de Assis e os recitava para si mesma durante os afazeres domésticos. Cada revelação era uma pequena revolução no universo conjugal de Benedito. Descobrir que sua esposa tinha vida interior rica e complexa deveria tê-lo feito sentir-se traído ou enganado.
mas o efeito foi o oposto. Pela primeira vez, desde o início do casamento, ele se sentiu genuinamente apaixonado por ela. A transformação não passou despercebida aos vizinhos e conhecidos. Dona Clarice, a fofoqueira oficial da rua, comentava que o casal Carvalho andava diferente, mais próximo, como se tivesse descoberto algum segredo conjugal. Não estava errada. Eles haviam descoberto o segredo mais poderoso de todos, a possibilidade de conhecer verdadeiramente a pessoa com quem se vive. Mas as revelações trouxeram também suas complicações. Conhecer Eugênia significava confrontar-se com aspectos dela que não eram necessariamente confortáveis. Ela tinha opiniões políticas firmes e bem fundamentadas, frequentemente divergentes das dele. Possuía senso crítico aguçado que não poupava nem mesmo os amigos mais próximos do casal. Havia nela uma melancolia profunda, uma insatisfação existencial que nenhum conforto doméstico conseguia aplacar completamente. Benedito percebeu que se apaixonar pela esposa aos 40 anos era simultaneamente a coisa mais natural e mais perturbadora que lhe poderia acontecer. Natural porque finalmente estava conhecendo a mulher com quem escolhera passar a vida. Perturbadora porque essa descoberta evidenciava o quanto de tempo haviam desperdiçado em superficialidades. Uma tarde, enquanto observava Eugênia ler na varanda, ele foi tomado por uma melancolia estranha. Quantos outros casais viviam assim, lado a lado, mas em mundos paralelos? Quantas Eugênias existiam por aí, interpretando papéis que não lhes cabiam para satisfazer expectativas alheias? Quantos Beneditos passavam a vida inteira sem conhecer verdadeiramente as pessoas que amavam? A questão o perseguiu durante dias, até que decidiu transformá-la em experimento pessoal. Começou a observar os conhecidos com nova atenção, procurando sinais de máscaras sociais, de personalidades escondidas, de vidas interiores não reveladas. O que descobriu o fascinou e o perturbou em igual medida. Seu chefe, o austero juiz Mendonça, revelou-se poeta nas horas vagas, quando Benedito o flagrou, rabiscando versos na margem de um processo. A vizinha solteirona, conhecida pela severidade com as crianças da rua, mantinha um jardim secreto nos fundos de casa, onde cultivava flores raras com ternura maternal. O padeiro da esquina, homem simples e aparentemente sem grandes ambições, falava 5 idiomas e sonhava em conhecer a Europa. Cada descoberta reforçava sua convicção de que as pessoas eram universos complexos, disfarçados de simplicidade cotidiana. E se isso era verdade para desconhecidos e conhecidos casuais, quanto mais para aqueles que viviam em intimidade forçada das relações familiares. A revelação mais perturbadora veio quando ele decidiu aplicar o mesmo escrutínio a si mesmo. Quem era Benedito Carvalho, além do escrivão judicial, do marido de Eugênia, do homem que pagava as contas em dia e cumpria seus deveres sociais? A pergunta o assombrou durante semanas, porque a resposta não veio facilmente. Pela primeira vez na vida adulta, Benedito foi forçado a confrontar-se com sua própria complexidade interior. Descobriu que também havia criado uma persona social, uma versão simplificada de si mesmo que facilitava a convivência, mas empobrecia a experiência de viver. Ele também tinha sonhos não realizados, opiniões não expressas, aspectos de sua personalidade que mantinha cuidadosamente escondidos. A descoberta foi libertadora e aterrorizante. Libertadora porque abriu possibilidades de autoconhecimento que ele nem sabia que existiam. Aterrorizante porque questionava toda a estrutura sobre a qual havia construído sua identidade adulta. Foi nesse momento de questionamento profundo que ele entendeu verdadeiramente o que havia acontecido com Eugênia. Ela não havia enlouquecido, havia simplesmente decidido parar de interpretar um papel que não lhe servia mais. E ao fazer isso, havia forçado ele também a questionar seus próprios papéis, suas próprias máscaras, sua própria autenticidade.
O processo de descoberta mútua transformou-se em jornada de redescoberta do casamento. Eles começaram a sair juntos para lugares que nunca haviam explorado, a conversar sobre assuntos que sempre haviam evitado, a dividir silêncios confortáveis que não precisavam ser preenchidos com palavras vazias. Benedito descobriu que Eugênia tinha talento natural para a pintura e a incentivou a voltar aos pincéis. Ela descobriu que ele escrevia poemas secretos desde a adolescência e o convenceu a mostrar-lhe alguns. Pequenas revelações que teciam entre eles uma intimidade que nunca haviam experimentado antes. Mas a transformação mais profunda aconteceu na forma como passaram a enxergar não apenas um ao outro, mas o mundo ao redor. Com os olhos abertos para a complexidade humana, começaram a perceber nuances que antes lhes escapavam. O drama silencioso da empregada que trabalhava para sustentar os filhos, a solidão disfarçada do vizinho viúvo, a melancolia escondida atrás do sorriso da florista. O mundo revelou-se um teatro infinito de representações, onde cada pessoa interpretava múltiplos papéis simultaneamente: filho, pai, profissional, amante, sonhador, fracassado. E por trás de cada papel, uma alma complexa lutando para encontrar sentido na existência. Essa percepção trouxe consigo uma responsabilidade nova, a de enxergar as pessoas em sua integralidade, não apenas nos fragmentos que escolhiam mostrar. Benedito descobriu que amar verdadeiramente significava aceitar a totalidade do outro, incluindo, especialmente, os aspectos que não eram necessariamente confortáveis ou convenientes. O casamento ganhou profundidade emocional que ele não sabia ser possível. Eles brigavam mais, porque agora expressavam opiniões genuínas em vez de concordar por conveniência. Mas também se amavam mais, porque o amor era baseado em conhecimento real, não em projeções ou idealizações. Uma noite, 6 meses depois do episódio do açúcar no café, Benedito acordou e encontrou Eugênia na cozinha, preparando chá. Ela sorriu ao vê-lo e o sorriso carregava toda a intimidade construída durante aqueles meses de descoberta mútua. "Não consegue dormir?" perguntou ele. "Estava pensando", respondeu ela, "em como é estranho precisar de 40 anos para começar a conhecer verdadeiramente a pessoa com quem dividimos a vida." Benedito abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Talvez seja esse o sentido da vida. Passar décadas construindo máscaras e depois outras décadas aprendendo a tirá-las. Eugênia riu baixinho, e o som carregava toda a ironia machadiana que ele havia aprendido a amar nela. "Ou talvez", disse ela, "a verdadeira loucura seja acreditar que podemos conhecer completamente outra pessoa. Talvez o mistério seja parte essencial do amor." A observação o fez refletir. Mesmo depois de todos aqueles meses de revelações, Eugênia continuava surpreendendo-o diariamente. Pequenos gestos, comentários inesperados, reações que não conseguia prever completamente. E talvez fosse exatamente isso que mantinha o amor vivo, a promessa constante de novas descobertas. Eles ficaram ali, abraçados na cozinha silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos pela compreensão mútua de que haviam embarcado em uma jornada que não teria fim. Conhecer verdadeiramente outra pessoa e a si mesmo era projeto para toda uma vida, talvez para várias vidas. A madrugada os encontrou ainda conversando, explorando territórios inexplorados de suas personalidades, fazendo perguntas que nunca haviam feito, dividindo medos e esperanças que mantinham guardados há décadas. Era como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas com a vantagem de 15 anos de convivência que lhes dava base sólida para construir intimidade real. Quando o sol nasceu, Benedito teve a certeza de que a vida havia começado de novo. Não porque tudo havia mudado, mas porque finalmente estava enxergando o que sempre estivera ali. Eugênia não havia enlouquecido. Havia simplesmente decidido ser ela mesma.
e ele havia sido convidado a participar dessa revelação como espectador privilegiado e protagonista de sua própria transformação. A história, que começara com a suspeita de loucura, terminava com a descoberta da lucidez. Mas como em toda boa narrativa machadiana, o final era apenas o começo de uma jornada ainda mais complexa e fascinante. No último encontro com o Dr. Montenegro, Benedito relatou suas descobertas com entusiasmo de explorador que acabara de mapear território desconhecido. O médico ouviu com interesse profissional, ocasionalmente balançando a cabeça em aprovação. E agora, doutor, entendo que a verdadeira loucura seria voltar à cegueira anterior. Como é possível que passemos tanto tempo ao lado de pessoas que amamos sem verdadeiramente conhecê-las? Dr. Montenegro fechou o caderno de anotações e sorriu com ironia, que Benedito só agora era capaz de reconhecer. Meu caro, talvez a resposta esteja na pergunta que o Senhor não me fez. Quantos pacientes chegam aqui suspeitando da própria sanidade, quando na verdade estão apenas acordando para a realidade? A lucidez súbita pode ser mais desconcertante que qualquer distúrbio mental. A observação ecoou na mente de Benedito durante todo o caminho de volta para casa. Quantas pessoas buscavam ajuda psiquiátrica não por estarem doentes, mas por estarem finalmente enxergando com clareza? Quantos casamentos terminavam no momento em que os cônjuges começavam a conhecer-se verdadeiramente? Ao chegar em casa, encontrou Eugênia no jardim, conversando com as rosas como se fossem velhas amigas. Dessa vez, não sentiu estranheza nem preocupação. Apenas ternura pela mulher complexa e fascinante que havia escolhido para companheira de jornada. O que elas disseram hoje? Perguntou, genuinamente curioso. Eugênia sorriu com cumplicidade. Que o amor verdadeiro só começa quando paramos de tentar entender completamente a pessoa amada e começamos simplesmente a admirá-la em toda sua complexidade inexplicável. A resposta carregava sabedoria, que ele estava apenas começando a compreender. O amor maduro não era baseado em conhecimento total, mas em aceitação da alteridade irredutível do outro. Era a celebração do mistério, não sua solução. Naquela noite, enquanto observava Eugênia ler na poltrona ao lado da lareira, Benedito compreendeu que havia passado os últimos meses não apenas descobrindo sua esposa, mas aprendendo uma forma inteiramente nova de amar. Uma forma que incluía admiração, respeito, curiosidade constante e, acima de tudo, humildade diante da complexidade humana. A história termina aqui, mas a jornada de Benedito e Eugênia apenas começava. Porque descobrir que não conhecemos verdadeiramente as pessoas que amamos não é tragédia. É convite para uma aventura que pode durar a vida inteira. E você, caro espectador desta jornada pela alma humana, já se perguntou quantos mistérios se escondem nas pessoas que fazem parte de sua vida cotidiana? Deixe nos comentários se você se identifica mais com o Benedito inicial, cego às complexidades ao seu redor, ou com a Eugênia, cansada de interpretar papéis que não lhe cabem. Ou talvez você seja como o Dr. Montenegro, observando de longe a comédia humana. Escreva Despertar, se esta história o fez questionar suas próprias relações. Máscara, se você reconhece os papéis que interpreta diariamente. Ou Mistério, se acredita que nunca conhecemos completamente outra pessoa. Sua reflexão pode inspirar outros a iniciar sua própria jornada de descoberta.